Falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de maio de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos fizeram um grande ataque de drones aqui em várias regiões da Rússia, inclusive próximo a Moscou. Uma fábrica de microeletrônicos foi atingida aqui em Oriol e houve uma interrupção do serviço de celular em várias cidades por aqui. Não está claro se a interrupção do serviço de celular foi devido aos drones terem atingido alguma coisa ou devido a algum ataque cibernético feito pelos ucranianos, mas essa é a situação aqui, né? Bom, fora isso, na linha de frente, nenhuma mudança, mas nós temos uma preocupação grande com os russos tentando avançar nesse sentido aqui. Estão tentando cortar a ligação entre Pokrovsk e Konstantinivka, né? Nesse meio aqui, os russos estão tentando avançar nesse momento, o que é uma preocupação para o exército ucraniano. Bom, do ponto de vista diplomático, temos mais confusão com o Trump falando que se não der certo eu vou me afastar, essa não é a minha guerra e coisa e tal, né? Mas, na verdade, já tem algumas indicações de que os Estados Unidos está fornecendo armas para a Ucrânia de novo, já está correndo atrás de Patriot. A gente vai ver aquilo que eu falei para vocês. Depois que o Trump desistir desse negócio de negociação de paz, e ele está perto disso, está vendo que não vai chegar em nada, ele vai ver que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia, e isso vai acontecer muito em breve, né? Vamos falar também sobre o perigo de sanções para o Brasil, tá? O Brasil atingiu a cota de importação de petróleo russo das últimas sanções e pode ser sancionado pela Europa e pelos Estados Unidos, tá? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Troco Ovos por City Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos um total de 76 drones russos lançados de ontem para hoje. Mais uma vez, a grande maioria foi destruída pelas defesas ucranianas, nenhum dano significativo causado. Mas a gente teve um ataque sensível numa base de treinamento ucraniana lá em Sumy, tá? Infelizmente, isso aqui é a imagem da base de treinamento ucraniana em Sumy. Os russos atingiram com um míssil a base e tivemos um total de 6 ucranianos mortos e 10 feridos, infelizmente, nessa base de treinamento ali em Sumy, né? Muito triste isso daí. Os russos conseguiram pegar isso. Os ucranianos já fizeram esse tipo de coisa várias vezes com várias bases de treinamentos russas, né? Mas de vez em quando acontece com os ucranianos também, infelizmente, né? 6 mortos e 10 feridos foi o resultado deste ataque russo aqui contra essa base ucraniana ali em Sumy. O comandante da base ucraniana foi afastado, tá? Bom, agora tivemos uma boa notícia aqui, próximo de Novotroitsk, na região de Pokrovsk. Os ucranianos conseguiram atingir uma base de munição, né, um depósito de munição russo aqui. Dá para ver realmente a explosão significativa. Estava pegando fogo já a munição aqui, mas como é depósito de munição, em algum momento a coisa, né, viaja completamente, explode completamente. Foi o que aconteceu aqui. Excelente notícia ali na região de Pokrovsk, né? Bom, como eu falei para vocês, tivemos um grande ataque de drones ucranianos contra várias partes da Rússia, várias cidades russas aqui foram atingidas por drones, e também tivemos a interrupção de comunicação, interrupção de celular e internet em várias cidades por aqui. De novo, essa interrupção de internet não está claro se foi porque os drones atingiram alguma coisa e caiu a internet, pode ter sido, ao contrário, algum ataque cibernético ucraniano que causou a internet cair, ou pode ser também os russos cortando a internet para evitar que as pessoas compartilhem imagens do ataque, né? Porque isso é muito comum. A gente fica sabendo que atingimos os alvos, que alguma coisa foi atingida, exatamente porque algum russo filma ou tira foto ou faz alguma coisa e posta na internet, né? Então, os ucranianos, depois de um ataque desse, ficam ali buscando as redes sociais russas para ver se alguém posta alguma coisa. É possível que tenha sido isso também. O fato é que ficaram várias cidades sem internet aqui nessa região russa, justamente a região que foi atingida pelos drones ucranianos aqui, as várias cidades aqui no entorno de Moscou que foram atingidas por drones ucranianos, né? Então a gente não tem ainda a informação sobre exatamente o que teve aqui de dano, né? O resultado final dos danos.
O que a gente tem é que essa planta aqui de semicondutores em Oriol, 10 drones atingiram o alvo essa noite, então isso é uma excelente notícia. Oriol é essa daqui, então a planta fica justamente aqui em Bolhov, uma planta de semicondutores que produz componentes para os mísseis Iskander e Kinjal e também para jatos russos. Então a gente tem aqui as imagens, foi atingida com certeza, então esse alvo a gente tem garantia de que foi atingido, mas suspeita-se que outros alvos também tenham sido atingidos aqui nas outras cidades, a gente só não tem a confirmação disso ainda, né? Os russos, como é padrão, dizem que derrubaram todos os drones. Bom, teve aqui um drone que atingiu uma locomotiva ali na região de Belgorod, tá vendo aqui? É bem pequenininho aqui, não sei se dá para ver muito bem. A locomotiva está vindo aqui atrás e o drone atinge a locomotiva aqui atrás. Ó. Olha lá, atingiu a locomotiva. Isso daqui foi bem mais perto aqui, foi na região aqui de Belgorod, na verdade em Valiuk, é esse canto aqui, ó, Valiuk. É essa cidadezinha aqui que tem um entroncamento muito forte aqui, e os ucranianos também atingiram essa locomotiva por aqui, né? Então, mais uma coisa atingida, mais um trabalho que dá para os russos, né? Bom, uma preocupação da Ucrânia é com uma nova ofensiva russa que está indo nessa direção aqui, tentando separar Pokrovsk de Konstantinivka, né? Essa linha de frente aqui está bem protegida, tem muitas trincheiras, muitos arame farpado, muita coisa, muita proteção, mas é lógico, é um ponto de atenção, os russos estão ameaçando avançar nesse sentido por aqui. Por enquanto não conseguiram nenhum ganho significativo, mas é possível que tenha alguma coisa nessa área aqui, né? Bom, o Dr. Klein traz a avaliação aqui sobre como que a Rússia já perdeu essa guerra, né? A visão dele é justamente a questão da capacidade militar russa versus a capacidade militar ucraniana. E segundo a visão dele, esses pontos se cruzaram ali em algum ponto de 2023, entre 2023 e 2024. Ou seja, a partir deste ponto, a Ucrânia tem mais vantagem do que a Rússia nessa guerra. Se tornou impossível para a Rússia ganhar essa guerra. Eu tenho uma abordagem diferente, como eu falo para vocês. A minha visão sobre ganhar uma guerra é você atingir os seus objetivos estratégicos determinados. Não é conquistar território. O território interessa se isso é um objetivo real, né? A Rússia está tomando esse território aqui, tomou 17% da Ucrânia aqui na parte leste, né, sudeste aqui da Ucrânia. Isso, lógico, é uma coisa muito ruim e coisa e tal, mas a verdade é que isso daqui, do ponto de vista estratégico, não faz diferença para a Rússia, porque o grande problema da Rússia, como eu falei para vocês, é uma Ucrânia entrando para a União Europeia, e isso causando desconforto entre os russos com a melhoria da qualidade de vida da Ucrânia em função de estar entrando no livre mercado, né? Então é isso que o Putin quer evitar, é isso que ele tem por objetivo, e ele teve uma chance de conseguir isso no início da guerra, quando tentou tomar Kiev, né, esteve perto de conseguir derrubar o governo do Zelensky, coisa e tal, mas aparentemente não conseguiu e então perdeu essa guerra. Desde então ele não tem chance nenhuma, né? A visão dele aqui, segundo o pessoal está colocando, em fevereiro de 2022 a Rússia tinha 100% de sua capacidade militar, meados de 2022 já tinha caído para 75%, porque a derrota ali em Kiev acabou perdendo muita coisa nessa derrota ali no norte, né? Depois de 2023 chegou a 60%, continuaram perdendo ali com Kherson, com Kharkiv. 2024, 45% da capacidade militar. Apesar de alguns ganhos territoriais pequenos, os russos acabaram morrendo 450 mil pessoas nessa tentativa de avançar por ali. E segundo a projeção dele, em 2026 a Rússia chega à exaustão militar com só 10% da capacidade. Isso daqui é a projeção dele, né? E, por outro lado, a resiliência ucraniana, em fevereiro de 2022, a Ucrânia era vista como muito frágil, provavelmente iria cair rapidamente, eu concordo com isso, era a minha visão também na época. Meados de 2022, inesperados sucessos de batalha começaram a mudar a percepção e a moral melhorou, né? Ou seja, com a vitória no norte, certamente melhorou a moral ucraniana, né? 2023, a Ucrânia conseguiu integrar a doutrina da OTAN, a tecnologia do Ocidente, e ter uma experiência militar mais dura, né? E agora, com 2024, com a questão de ataques de precisão e mísseis e drones, ou seja, a resiliência ucraniana está cada vez maior, né?
Como ele aponta aqui também, foi o que eu também apontei, a guerra não é sobre território, é sobre o tempo. E o tempo favorece a Ucrânia. Quanto mais tempo levar isso daí, o Putin está na expectativa de conseguir um grande breakthrough, mas a verdade é que cada vez é menor a chance dele conseguir alguma coisa nessa guerra, né? Bom, e também o pessoal está levando aqui que esse é o melhor momento para uma revolução na Rússia ou uma invasão chinesa. As bases militares russas no leste da Rússia estão verdadeiras bases fantasmas, né? Não tem mais nada lá onde tinha muitos equipamentos, muitos tanques e coisa e tal. Tá tudo vazio lá no leste da Rússia. Se alguém quiser aproveitar e tomar aquele leste da Rússia, pô, ia ser facinho, facinho de fazer isso, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as negociações de paz, sobre o Dmitry Medvedev falando que a Ucrânia não pode negociar, que o governo da Ucrânia é ilegítimo, sendo que a Rússia mandou delegação para negociar com a Ucrânia em Istambul. Como é que pode dizer que é ilegítimo agora? Vocês reconheceram a legitimidade, né? Bom, agora o que está chamando a atenção são as palavras do Trump de parar com a ajuda, se sair totalmente fora da guerra, né? Frustrado com o progresso lento e a intransigência do Putin, o Trump tem dito que vai sair fora das negociações. E eu acho isso ótimo. Eu já falei para vocês, esse é o caminho. Ele tem que sair fora mesmo. Ele vai primeiro desistir das negociações para depois ver que só tem alternativa de ajudar a Ucrânia, né? Aqui, ó, o Trump teria dito que não é meu problema esse negócio da guerra da Ucrânia. Não, não tem nada a ver com isso daí é problema deles lá, eu não tenho nada a ver com isso e coisa e tal. É uma covardia absurda, é algo que não faz nenhum sentido, que realmente denigre a imagem dos Estados Unidos, mas no final das contas é um passo necessário, porque o próximo passo vai ser justamente a visão de que o Trump só tem essa alternativa de ajudar a Ucrânia lá na guerra, né? O Trump falando sobre sanções, novas sanções potenciais contra a Rússia. Se tiver, será a minha decisão, não de ninguém mais. Nós estamos num momento crítico. Eu falei com o Putin por 2 horas e meia. Ou seja, ele continua dizendo que não vai ter sanções, pelo menos por enquanto, mas na verdade ele está reclamando porque estão pressionando ele a fazer sanções contra a Rússia. Ele quer fazer isso por iniciativa própria. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Vamos aguardar isso daqui. Não tem outra alternativa, né? Vai fazer o quê? Impeachment do Trump? Não vai passar. Os republicanos têm maioria no Congresso lá, né? Agora, o Marco Rubio tem falado algumas coisas promissoras, tá? Ele diz que os Estados Unidos começou novamente a conversa sobre ajuda militar para a Ucrânia, inclusive Patriots, tá? Ainda não decidimos se vamos aprovar nova ajuda militar para a Ucrânia, mas os Estados Unidos não parou o envio de armas para a Ucrânia em momento algum, né? Ou seja, as armas que tinham sido encaminhadas pelo Biden lá no ano passado, daquele último pacote, que deve durar ao longo do ano de 2025. Ele botou um okzinho ali, é o meu dedo que passou aqui, ele bota um... Se eu fizer assim, ele bota um ok lá, ó. Pois é, ignorem isso daí. Enfim, a ajuda que o Biden fez lá em 2025 tá valendo ainda e deve ir até o final do ano, né? Lá em 2024 deve ir até o final do ano de 2025. Mas eles já começaram a negociar novas armas. Eu acho que 2025 é justamente o período para o Trump se convencer de que tem que ajudar a Ucrânia mesmo, e é o que vai acabar acontecendo. Aqui, os Estados Unidos está trabalhando com parceiros da OTAN para providenciar a Ucrânia com outros sistemas Patriot adicionais. Isso é uma coisa muito importante. Mas o pessoal está lembrando aqui que os Estados Unidos têm um monte de Patriot parado em armazém que poderia muito bem mandar para a Ucrânia isso daí, né? Talvez o que é a preocupação dele seja o tal domo dourado do Trump, né? O Trump está querendo fazer um projeto de domo dourado para proteger os Estados Unidos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo mais no final. E, bom, mais uma vez o Marco Rubio ressaltou que não paramos a entrega de armas para a Ucrânia, mas ainda não tem decisões sobre novos pacotes de ajuda. E, bom, diz o Noel Reports que a assistência atual deve acabar no meados do verão desse ano. A minha visão é que vai até o final do ano, mas, enfim, né, eles devem saber mais do que eu aqui, né? A Ucrânia está oferecendo investimento e cooperação com a empresa manufatura Estados Unidos no sistema de defesa Patriot, ou seja, o que a Ucrânia está falando? Se os Estados Unidos não têm capacidade de produzir o Patriot, a gente produz aqui na Ucrânia. A Ucrânia sempre teve um histórico de excelente capacidade de produção bélica, de produção de armas. Se o problema é falta de investimento, falta de pessoal, falta de um local para produzir, a gente produz aqui na Ucrânia. Vamos trazer o Patriot aqui para a Ucrânia, né? Então o pessoal está conversando com o pessoal da Raytheon e vamos ver se vai sair alguma colaboração nesse sentido.
Bom, falando algumas curiosidades aqui, o Ouriço de Cartola traz a informação aqui de que, eu não sabia dessa, tá? Que em determinado momento a Rússia estava desenvolvendo um Tupolev, o Tu-22, e decidiu usar vodka como líquido de arrefecimento do motor, né? Líquido refrigerador do motor lá do Tu-22, né? E aí os mecânicos e pilotos adoraram a disponibilidade de vodka gratuita nos aviões, né? Ou seja, imagina, o líquido de arrefecimento é vodka, né? E começaram a ter tantos problemas com pilotos e mecânicos desmaiados e bêbados, que os soviéticos resolveram o problema do jeito mais soviético possível, trocaram o etanol da vodka por metanol, que é venenoso, e daí os pilotos e mecânicos morreram. Todos eles morreram porque acharam que era vodka ainda, beberam e acabaram morrendo. Né, o problema resolvido. Né? Eu não sei se isso aqui é verdadeiro, mas parece uma historinha muito engraçada e poderia perfeitamente ser verdadeiro isso aqui. Sim, a vodka uma das capacidades dela é justamente não congelar em situação de muito frio, então isso faz dela um bom líquido de arrefecimento, porque quando o avião está parado em condições muito frias, como tem lá na Rússia, você não quer que o líquido congele, né? Bom, o Lavrov prometeu que a Rússia não vai abandonar os cristãos ortodoxos da Ucrânia, né? Isso daqui é propaganda russa, ele querendo dizer que a Ucrânia proíbe a religião cristã ortodoxa na Ucrânia, o que é uma palhaçada. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas eu acho importante falar, porque de vez em quando ainda rola essa fake news por aí de que, que os ucranianos estão proibindo a igreja ortodoxa na Ucrânia. Não, a igreja ortodoxa, a igreja cristã ortodoxa é a principal igreja na Ucrânia. A maior parte das pessoas lá é cristã ortodoxa, mas é cristã ortodoxa da igreja ortodoxa ucraniana. A igreja ortodoxa, diferente da católica, né? A católica tem um papa, que toda a igreja católica é ligada ao único papa, hoje em dia o Papa Leo XIV, né? A igreja ortodoxa, ao contrário, ela tem vários patriarcados, né? Tem o patriarcado de Constantinopla, tem o patriarcado da Grécia, tem um monte de patriarcado ali. E um desses patriarcados é o patriarcado de Moscou. Outro patriarcado é o patriarcado de Kiev, o patriarcado da Ucrânia. E as igrejas ortodoxas cristãs ligadas ao patriarcado de Kiev, você tem à vontade lá. O que houve em algumas situações lá na Ucrânia foi que durante essa guerra o pessoal ucraniano descobriu que os padres ortodoxos ligados ao patriarcado russo estavam sendo usados para espionagem, para fazer propaganda, para fazer espionagem e coisa e tal. E esses padres ligados à igreja ortodoxa russa foram expulsos da Ucrânia, foram proibidos de rezar a missa, mas o cristão ortodoxo continua tendo a igreja ortodoxa com patriarcado na Ucrânia, né? Essas igrejas foram tomadas pelo patriarcado da Ucrânia. A Pechersky Lavra, eu tive lá, é um conjunto de igrejas belíssimo que tem ali em Kiev, antiquíssimo e muito bonito realmente. Esse é um caso, por exemplo, que foram tirados os padres ligados ao patriarcado de Moscou e foram colocados padres ligados ao patriarcado da Ucrânia, né? Então, só para esclarecer esse ponto, ninguém está proibido de ter fé nenhuma lá na Ucrânia. A fé cristã ortodoxa continua sendo a principal fé dos ucranianos. A questão só é o patriarcado de Moscou por motivos óbvios, né? Bom, a Europa diz que já conseguiu confirmar 2/3 dos 2 milhões de munição, né, de artilharia que tinha prometido para a Ucrânia até o final de 2025. Isso é uma boa notícia, porque isso é uma dificuldade realmente conseguir artilharia. Essa guerra ainda está sendo usada muita artilharia e que bom que a Europa já conseguiu garantir pelo menos 2/3 desses 2 milhões. Nos últimos anos foi menos do que isso, tá? Bom, os Estados Unidos parece que estão querendo forçar o G7 a incluir, a tirar apoio adicional à Ucrânia, planejamento de apoio adicional para a Ucrânia, né? Realmente uma sacanagem do Trump isso. Tudo bem que esse tipo de coisa é só papel rabiscado, não faz diferença nenhuma no final das contas, mas não deixa de ser uma sacanagem do Trump esse tipo de coisa, né? Segundo eles estão dizendo, é em nome de tentar paz e coisa e tal. Não, tentar paz tem que pressionar o Putin, não vai ter paz sem pressionar o Putin. Bom, o Brasil entrou na rota de sanções contra a Rússia de quem compra mais de 60% do diesel importado. Esse último pacote de sanções da Europa, vocês sabem, sancionam a frota cinza, né, da Rússia. E essa frota cinza, entre outras coisas, está abastecendo o Brasil. O Brasil compra mais de 60% do diesel importado da Rússia, um absurdo, é diesel sujo de sangue, faz mal pra gente. Tem que parar de comprar isso daí e aparentemente esse 17º pacote de sanções pode gerar exatamente isso, né?
uma excelente notícia para o Brasil. Isso daqui já parece que já está começando a diminuir a chegada de diesel para o Brasil, porque eles não conseguem mais usar os navios da frota cinza russa, né? Bom, esse cara aqui era um ex-assessor do presidente Yanukovych, que era o presidente ucraniano Rousseff, que foi chutado para fora da Ucrânia lá em 2014, né? Esse cara era um consultor dele, ele fugiu junto com o presidente na época, considerado um traidor da Ucrânia, e foi executado com 2 tiros perto de Madrid, na Espanha. Segundo a polícia espanhola, foi um caso de assalto. Roubaram ele e acabaram matando ele. Mas estão dizendo que pode ter sido o serviço secreto ucraniano eliminando mais um inimigo da Ucrânia, né? Eu não sei qual das duas coisas é verdade nesse caso. Bom, e finalmente, para encerrar o nosso vídeo, vamos falar sobre o domo dourado que o Trump falou que vai fazer, que vai gastar 175 bilhões de dólares num domo dourado para proteger os Estados Unidos, um grande sistema de defesa antiaéreo com 100% de eficácia. Eu não sei se contaram para ele que não existe isso de 100% de eficácia, né? Ele que estava com uma ideia de, não, que vamos economizar, vamos abaixar a dívida americana, vamos gastar menos dinheiro, não sei o que lá, e agora me vem com um plano de 175 bilhões de dólares para esse domo dourado, né? É uma coisa preocupante, inclusive porque isso meio que vai competir com a ajuda para a Ucrânia. A Ucrânia está precisando de mísseis para o Patriot, outros mísseis de defesa antiaérea, e se o Trump quer agora criar uma grande proteção nos Estados Unidos e coisa e tal, ele tem uma desculpa para não mandar esses equipamentos para a Ucrânia, o que é uma idiotice, porque no final das contas esse equipamento indo para a Ucrânia, ele é testado na prática, né? Os Estados Unidos têm medo, eu tenho certeza, não é do México ou do Canadá. O Canadá e o México não vão invadir os Estados Unidos. Quem pode tentar atingir os Estados Unidos é a Rússia, né? E nada melhor do que a guerra da Ucrânia para testar esses sistemas de defesa antiaérea americanos numa situação prática contra equipamento russo. Vamos ver se o pessoal tem essa ideia interessante aqui, né? Aqui, ó, o domo dourado vai interceptar mísseis de qualquer lugar, mesmo do espaço, inclusive hipersônico, balístico e mísseis de cruzeiro. Nós estamos finalizando a visão do Reagan e acabar com essa ameaça de mísseis para a América com quase 100% de sucesso, eu não sei o que lá. E, enfim, me parece uma ideia muito bacana, mas eu não sei se isso é factível e me parece uma coisa muito cara no final das contas. Sairia muito mais barato para os americanos simplesmente bater na Rússia. Tá quase morta. Dá um peteleco, a Rússia cai, a Rússia caindo, a China não vai ter coragem de fazer nada, e com isso os Estados Unidos se livra desse custo enorme que eles estão tendo que fazer por lá, né? Os comandantes militares pediram esse domo dourado, o Trump, não, eu que sugeri isso, e eles disseram que sim, amamos a ideia, senhor, é isso como será, né? Uma outra coisa que isso aqui indica é que o Trump está dando um ossinho pro complexo industrial militar americano, né? Ou seja, uma pessoa que está sendo prejudicada com essa relutância do Trump de ajudar a Ucrânia é justamente as fábricas de armas americanas. As fábricas de armas americanas estão com um problema porque agora não tem mais para quem vender. Está todo mundo vendendo para caramba para essa guerra e os americanos não podem mais vender porque o Trump não quer. O Trump está dando agora um docinho para eles. Não, mas vamos fazer aqui o Golden Dome aqui para proteger os Estados Unidos e não sei o que lá. Na minha visão, isso é um erro enorme, uma ineficácia enorme, um desperdício de dinheiro no final das contas. Mas enfim, é a realidade que a gente tem nesse momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.